Show de bola, meus queridos. Vamos nessa. Seguindo aqui, o nosso módulo está tratando da parte de negações e equivalências. Vamos fazer aqui mais um bloco com um exercício de fixação para a gente poder dar uma organizada nas ideias, exemplos aqui, tentar explorar ao máximo situações que possam envolver negações de e de ou em provas. Vem cá, vem cá. Vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui, ó. A negação de todos os candidatos devem se apresentar ou alguns serão escolhidos por sorteio. Negação de, aí tem negação de uma sentença que tem conectivo ou. Negação de sentença que tem conectivo ou, a gente sabe, vai ser feita com o conectivo e. Ou, eu te falei, não tem milagre, ou vai ter que ser feito com e. Como que eu vou negar, então, o conectivo ou com e? Aplicando lei de De Morgan. Nega tudo, trocando ou pelo e. Só que aqui, você tem que ligar o seu alerta, porque é uma proposição composta, ela tem ali o conectivo ou, só que ela é formada por duas categóricas. Proposições categóricas são aquelas que vão trazer pelo menos um quantificador, todo, nenhum e o algum. E essas meninas vivem ali num universo meio paralelo, você não pode se esquecer da presença do todo, do nenhum e do algum, porque senão você vai nadar para morrer na praia. Ah, Bruno, lembrei que a negação do ou era o e, que era a negação do ou era o e, e aí eu busquei uma alternativa lá que falava que todos os candidatos não devem se apresentar, e não adiantou nada. Você se lembrou que a negação do ou era com e, mas se esqueceu do que a gente viu lá no nosso módulo de diagramas lógicos, que é a ideia da negação do todo. Então vamos nessa, ó. Todos os candidatos devem se apresentar. É uma sentença de qual forma, gente? Uma sentença da forma todo A é B. Todo A é B. Alguns serão escolhidos por sorteio. É como se fosse uma sentença da forma algum A é B. Ó, quando a gente fala do algum, você sempre tem que ficar atentos para perceberem se a sentença está no sentido afirmativo ou no sentido negativo, porque aí a gente tem uma maneira de negar o algum A que é B e uma forma de negar o algum A que não é B. Aquela frase que está ali, alguns serão escolhidos por sorteio, ela é uma frase que está no sentido afirmativo, certo? Algum A é B. Então aqui, como que eu desminto todo A é B? Isso a gente já viu lá no nosso módulo de diagramas lógicos. Se você, por algum motivo, pulou essa etapa, então, aqui o reforço, mas não deixe de dar uma olhada nisso. Para você desmentir sentença da forma todo A é B, é o algum A que não é B, é o pelo menos um A que é B, que não é B, o existe A que não é B. Daria para eu desmentir usando até o nem todos, apesar de ser uma negação mais simplesinha, mas daria para negar aquele todo ali com o nem todos. Então vamos deixar anotado, olha para cá. Para desmentir que todos os candidatos devem se apresentar, eu desminto dizendo que tem algum candidato não deve, algum candidato não deve se apresentar, certo? Algum candidato não deve se apresentar. Pelo menos um candidato não deve se apresentar. Existe candidato que não deve se apresentar. Há candidato que não deve se apresentar. Ok? Troca ali, ó, o conectivo ou pelo conectivo e, já que eu estou desmentindo, o ou eu vou desmentir com e. E aí vem ali, olha, alguns serão escolhidos por sorteio, não vai cair na pilha de alguns não serão escolhidos por sorteio. Não é assim, a gente não desmente o existencial com o existencial. É um existencial com o universal. Se o meu existencial ele é afirmativo, lembre-se, a negação de um existencial afirmativo é com o universal negativo. Universal negativo seria o todo com o não, só que o todo com o não, ele é o nenhum. Então é o que está anotado para vocês aqui, olha. Alguns serão escolhidos por sorteio, a negação vai ser o nenhum. Então fica nenhum o quê? Nenhum será escolhido por sorteio. Nenhum será escolhido por sorteio. Só que, deixa eu explorar. Deixa eu apertar aqui. Isso que eu acabei de falar pode aparecer na sua prova. O que, Brão? O nenhum. E o nenhum é a mesma coisa que o todo mais o não. E
Caraca, Bruno, não estava sabendo. Não estava sabendo, não. Esqueceu lá de trás, então, não é? Ou você pulou a parte dos diagramas lógicos, que a gente já falou sobre isso. Anota aí, olha, esse nenhum será escolhido por sorteio é a mesma coisa que dizer que todo candidato não será escolhido, todo candidato não será escolhido por sorteio. O que é isso aqui? Você negou? Não. Isso aqui é equivalência. O nenhum, isso aqui é equivalência. O nenhum, ele é igual ao todo mais o não, certo? Então aqui, ó, eu neguei que algum será escolhido por sorteio, dizendo que nenhum será escolhido por sorteio. E ao invés de trazer o nenhum, se o cara quiser te apertar, porque ele está cobrando aqui uma regrinha, que se a gente for parar para pensar, tá molezinha, cara. Negação do ou, você não tem para onde fugir. Negação do ou tem que ser com e, negando as duas partes. Aí onde ele pode tentar dificultar? Ali, naquela segunda parte. Mesmo para você que está aí. Ah, tô tranquilão, neguei ali o algum. Isso, então a sandalinha da humildade para não deixar nunca esquecer, não é? Se o cara não vier ali com nenhum, ele pode trazer um todo junto com o não para tentar te surpreender. Isso. É aí que eu preciso que você vá ficando atento, alerta, para ver se está entendendo tudo. Onde tem e? Onde tem e, lembrar que no lugar do e, eu posso enfiar um mas, certo? Lembrar que se eu tenho ali um e, eu posso fazer comutatividade, né? Posso deixar indicado que a negação seria nenhum será escolhido por sorteio e algum candidato não deve se apresentar. Mas você conseguiu entender a essência do que a gente tem aqui nesse exemplo da letra E? A essência é negação de um ou, fechado. Qual que é a regra que eu tenho que seguir? Negação do ou, negar as duas partes trocando o ou pelo e. Nesse lance de negar as duas partes trocando o ou pelo e, o que eu tinha que saber de regra para o exercício, ótimo. O resto, tudo que eu fiz aqui, foi trazer conhecimento do que a gente já tinha visto lá na frente no curso. É por isso que você tem que ir encaixando essas peças, porque senão começa a dar ruim, certo? É a ideia do cara começar a te cobrar um ponto dentro de outro assunto. Então aqui, negação do todo. Não ia adiantar nada você saber para mim que a negação do ou é o e, se não se lembrasse que a negação do todo é o algum que não é, ou o nem todo. Vamos deixar anotado aqui também, só por desencargo, olha. Lembrar que se algum candidato não deve se apresentar, eu posso colocar isso aqui como nem todos os candidatos, devem se apresentar. O que está valendo também, a gente já viu isso, gente. Isso daqui, ó, isso daqui é tudo a mesma coisa, são equivalentes. O algum junto com o não, está anotado para vocês, olha, o algum junto com o não é o nem todos. Fechado? Brunão, para de ficar dando ideia. Não tô te dando ideia, muito pelo contrário, tô tentando te mostrar tudo o que eu já vi, que já aconteceu e que pode acontecer na sua. Se o cara meter uma dessa que tá aqui, agradece. Fez o basicão. Agora, disso que tá aqui para essas outras ideias é o que me preocupa e que é aí que a gente consegue fazer um filtro bacana da galera que tá entendendo mesmo e de quem ainda tá aqui precisando reforçar alguns detalhezinhos, tá bom? Então aqui, ó, negação do ou com e, vimos ali lance da comutatividade, vimos equivalência do algum com não com nem todos, que o nenhum é o todo com não. Tá bom por essa que tá aqui. Vamos para mais uma? Vem cá, deixa eu ver o que eu separei para vocês na letra F. Se segura daí, se segura daí. Até que a letra F não vai dar muito problema não. Essa letra F que tá aqui é só para reforçar o seguinte. Quando eu tiver e e ou, Bruno, cara, quando você tiver e e ou, não arruma confusão não. Troca e por ou, troca ou por e. É um tipo de situação que vez ou outra aparece aí em algumas provas. Então ali, Carlos trabalha e Ana não estuda ou Rodrigo viaja. Sai desmentindo tudo, tá bom? Porque aí a gente tem ali negação de e negação de ou. Então, onde tem e, troca por ou, onde tem ou, troca por e. Aí deixa eu te explicar uma coisa. Sempre falo com vocês, né? Eu tenho que ir num ponto aqui, eu não te deixo ficar viajando muito também, certo? Tem alguns momentos em que eu tenho que ir dando uma corda para você aí do outro lado, e tem alguns momentos que eu tenho que chegar e dar uma podada. Então, para uma situação como essa que está aqui, sendo bem prática em termos de prova, essa sentença que está aqui não tem muito ali daquela viagem de, mas aí, dá para fazer o ou virar o sim então, que não sei o que, não sei o que?
dá até dá, só que aqui eu estou tentando te colocar a real da prova. Quando o examinador, né, de maneira geral, quando a gente pega um enunciado que tem lá a negação do e e do ou, o que o cara está querendo que você faça é justamente isso. Onde tem e, troca por ou, onde tem ou, troca por e. Então esse exemplo, diferentemente dos outros que eu estou trazendo para vocês, é que vocês vão ver que eu não vou explorar muito. Por quê? Porque é uma situação que não é explorada. Para as outras, a gente pode começar a imaginar algumas viagens, mas para essa que está aqui, a única coisa que o cara queria que você soubesse é o seguinte: tem e ou na mesma sentença, onde tem e troca por ou, onde tem ou troca por e sai negando tudo, fechado? Então aqui, ó, Carlos trabalha, fica. Carlos não trabalha, só isso, ó. Carlos não trabalha, ok? Carlos não trabalha. Ou Ana estuda e Ricardo não viaja. Pronto, tá aqui. Ok? Carlos não trabalha ou Ana estuda e Ricardo não viaja. Só essa que está aqui, porque para esse modelo é basicamente o que a gente vai ver os caras fazendo. Dá para fazer comutatividade? Aí já vai começar a complicar, porque aí como ali tem ou e e, como está numa linguagem escrita, não tem como estabelecer o que ele viu ali como prioridade. Então por isso que eu estou te falando. Numa situação como essa, troca e por ou, troca ou por e sai negando as proposições simples. Carlos trabalha, Carlos não trabalha. Ana não estuda, Ana estuda. Ricardo viaja, virou Ricardo não viaja. Fechado? Vamos para a próxima. Letra G. Vamos misturar os assuntos. A proposição, aí ele coloca lá, ó. Negação da negação de P e Q se somente se P ou não Q é uma tautologia. Não, peraí, velho. Tautologia a gente viu lá no módulo de estruturas lógicas, né? Isso. Bruno, posso construir tabela verdade? Pode construir tabela verdade. Não tem problema nenhum. Tabelinha aqui ficaria com 4 linhas. Pode se aventurar aí e fazer sua tabela verdade com 4 linhas, não tem problema nenhum. Bruno, mas eu já vi com você lá no módulo de estruturas lógicas que quando ele fala para mim que é uma tautologia, eu posso tentar usar aquele caminho de fazer com que a sentença fique falsa, ver se gera um absurdo ou não. Isso, pode fazer. Mas aí aqui deixa eu tentar te dar uma dica para a situação específica que a gente tem aqui. Ali no meio do caminho, eu tenho uma bicondicional, eu tenho um se somente se. Eu vou falar de novo. Todas as estratégias que você pensou aí antes, elas seriam válidas. Ah, Bruno, eu quis construir tabela verdade. Perfeito. Ah, Bruno, eu quis arrumar um jeito de fazer com que aquela sentença que está ali ficasse falsa. Ótimo, são estratégias que a gente já viu aqui dentro do curso. Agora eu preciso que você abra a mente, tá bom? Vou tentar encaixar aqui mais algumas ideias ali dentro para você. Nessas situações em que a gente tem ali no meio um se somente se, que poderia ser uma situação que seguiria o mesmo caminho, caso fosse um ou, quando ele fala ali sobre ser tautologia, ou se fosse o caso de ser contradição, o que eu queria que você ficasse ligado? Sobre o conectivo se somente se, vamos falar da essência dele. Conectivo se somente se, vamos lembrar da tabela verdade. Se somente se é o conectivo da bicondicional. Eu falo para vocês que é o conectivo que pede sempre dois valores lógicos iguais, não é isso? Se somente se ele quer olhar para um lado e ver verdade, quer olhar para o outro também ver verdade. Ou se ele olhar para um lado e observar mentira, do outro, para ele ser feliz, tem que ter mentira também. Então aqui, só para vocês entenderem, aquela proposição que é um se somente se, ela vai ser uma tautologia se eu olhar para um lado, perceber que eu tenho uma proposição idêntica à outra, certo? Se os dois valores forem iguais, a proposição é uma tautologia. Se porventura eu perceber que eu estou olhando para um lado tem uma coisa e para o outro tem outra, aí não tem como ser tautologia, porque não teria ideia dos dois valores iguais. Então é mais uma dica para que você fique atento. Apesar de eu estar mirando com vocês aqui no conceito de tautologia, quando esse tipo de questão cai em prova, o que o examinador quer? O cara quer que você demonstre conhecimento sobre negações, sobre equivalências. Não tô entendendo não, Brunão. Cara, olha para cá. Olha para cá. Tá vendo isso que tá aqui? Mira nessa parte que tá aqui, ó. Ó, vamos dar um zoom nisso que tá aqui. Negação da negação de P e Q. Certo? O que vira isso que tá aqui? Você entenda o que está acontecendo. Olha, ele está falando da negação, ó, negação de um conectivo E, certo? Não é isso? Se eu estou colocando aquele não ali na frente do colchete, eu estou falando da negação do E. Ah, e já, antes, para não deixar dúvida nenhuma, Brunão,
Não é a negação da frase toda, da proposição toda? Não, para ser negação da proposição toda, eu tinha que ter um parênteses aqui, um colchetão, indo lá do início. Tá vendo que não é o caso? Olha, esse não aqui, olha, tá tendo abrangência sobre essa primeira parte aqui da bicondicional. Fechado? Não é a negação de toda a sentença, não. Então, aquela parte que está destacada para vocês ali de amarelo, eu dei um zoom aqui embaixo, está falando sobre a negação de um E. Negação de não P e Q. E o que é a negação de um E? A negação de um E, aqui, olha. Negação de um E, a gente sabe que pode ser feita com ou. Como? Negando as duas partes, trocando o E pelo ou. Então, negando as duas partes, qual que é a negação de P? Ora, a negação de P é P. Qual que é a negação de Q? A negação de Q vira não Q. Então, você consegue perceber o que acabou de acontecer aqui? Não, Brunão, eu não percebi nada. O bom é quando a gente está nesse nível de conversa, né? Eu estou falando aqui do Brasil, você está me entendendo de alguma coisa lá no Japão. Tipo, nada a ver, Brunão, não estou entendendo nada do que você está falando aqui. Vamos organizar as ideias. Vem cá, entra no meu mundinho para poder facilitar a vida. Como eu tinha ali a negação de um E, a negação de um E pode se transformar num OU. Como que um E se transforma num OU? Negando as duas partes, trocando o E pelo OU. Então aqui, eu tinha dentro de colchete não P e Q. Para negar não P e Q, se for com ou, eu nego tudo. Então não P vira P e o Q vira não Q. Bom, Bruno, e daí? E daí, eu simplesmente fiz uma substituição. Tá vendo aqui, olha? Isso que tá aqui, ó, isso que tá aqui, é a mesma coisa que isso, ó. É a mesma coisa que P ou não Q. E aí, olha que coisa maravilhosa, porque aí aqui você tá me mostrando, você tá entendendo, certo? Aqui você está me mostrando que você está entendendo de uma forma mais refinada. Você quer construir a sua tabela verdade? Eu não vou discutir com você. Você quer ir pelo lance de supor que a conclusão seja falsa? A gente não vai brigar. Eu estou te entendendo. Só que aqui eu estou tentando te colocar num nível um pouquinho acima. É essa que, com certeza, é a sacada que o examinador que cria um item como esse queria que você tivesse. A de perceber que se ali eu tenho a negação de um E e que a negação de um E vira um OU, e no fim das contas, essa sentença com certeza é uma tautologia, porque as duas partes dessa bicondicional, elas são iguais. Falar disso que está aqui, ó, e falar disso que está aqui, é tudo a mesma coisa, olha. Essa menina que está aqui é exatamente igual a essa menina que está aqui. Então, no fim das contas, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, olha. Aquele P ou não Q que está ali, aquele P ou não Q que estava lá em cima é como se fosse um A. Se, somente se. Ah, aquele outro P ou não Q. É a mesma coisa, é a mesma frase. Não me interessa que frase é essa. É a frase A e a frase A. Se eu estou na bicondicional com duas frases iguais, mas e se a A for verdadeira? Velho, verdade um lado, verdade o outro. Não se somente se isso vai dar V. Mas e se aquilo ali for mentira? Cara, falso de um lado, falso de outro, de qualquer jeito vai dar. Desculpa, falei, né? Vai dar mentira não, né? Se for verdade um lado, verdade o outro, de qualquer maneira vai dar verdade. Falso de um lado, falso do outro, de qualquer maneira, vai ter que dar verdade. Se vai dar sempre verdade, é porque aquilo ali é uma tautologia. Tautologia é uma sentença que é necessariamente verdadeira, que é um conceito que a gente já viu lá atrás no curso. Caí de paraquedas aqui, não estou entendendo esse negócio de tautologia. Então tem que voltar lá atrás, porque a gente já falou sobre isso, certo? Aqui a gente está chegando no que nas questões de tautologia eu vejo como a nossa terceira estratégia. A gente tem modelos que a gente já fez aqui no curso de construir tabela, de testar a possibilidade de ser falsa, mas uma dica que eu deixo para vocês é essa. Caiu na sua prova uma questãozinha de tautologia, ali no meio do caminho tem um se e somente se, ou se ali no meio do caminho tiver um ou, veja se não dá para você aplicar alguma regra de equivalência ou de negação. Se você conseguir fazer, no caso do se somente se, que os dois lados fiquem iguais, é porque vai ser uma tautologia. Se os dois lados não forem iguais, é porque a sentença não seria uma tautologia, tudo bem? Então é o que está aqui, olha, A se somente se A, ó, é como se fosse um V com V, é como se fosse um F com F, e aí no se somente se, ó, é tudo verdadeiro, certo? E aí isso daqui confirma que a minha sentença é sim uma tautologia, fechado? Muito bem. Na G, se tivesse parênteses, seria outro resultado?
Se tivesse, bom, aí aqui eu não sei se fosse um parênteses aqui, não entendi direitinho a dúvida, tá? Se puder depois, manda para mim aqui de novo, tá? Porque a questão da dúvida é sobre o parênteses. Bom, esse aqui então foi o meu exemplo da letra G. Vamos fazer mais um? Olha o que eu separei para vocês aqui na letra H. Olha esse monstrinho que eu coloquei aqui para vocês. A proposição, aí eu coloco isso aqui, olha. Não P, E, Q ou R, se somente se, não P, então, não Q e não R, é uma tautologia. Aí, aqui eu já aperto um pouquinho mais, tá vendo? Bruno, eu quero ir por construção de tabela verdade. Beleza, vai sofrer um pouquinho mais, não se discute. Tabela verdade é a bengalinha de segurança dentro da lógica proposicional. Tudo tem que ser comprovado através de construção de tabela verdade, que é a base do que a gente estuda aqui. Então não se discute. Você quer construir a sua tabela verdade, tá valendo. Tabelinha com 8 linhas, mas ia dar um trabalho do caramba, porque não só o número de linhas aqui já é razoável, como o número de operações também. Mas, se quiser fazer, tá valendo. Bruno, eu quis ir lá pelo caminho de fazer com que a proposição fique falsa para ver se gera absurdo ou não. Mesmo esquema, só que aí é o que eu estou te falando. Vamos refinando aqui, né? As estratégias. A gente está conseguindo evoluir. Ali no meio do caminho tem um se somente se. Aí é uma dica que eu estou te dando. Nessas questões que perguntem lá se a sentença é tautologia ou não, e se ali no meio do caminho tiver um se somente se, veja se você não consegue estabelecer uma relação entre a sentença que está de um lado e a sentença que está do outro. Porque se elas forem equivalentes, a sentença vai ter que ser uma tautologia. Porque aí se elas forem equivalentes é porque um lado é igual ao outro, certo? Se elas não forem equivalentes é porque aí a sentença vai deixar de ser uma tautologia. Aí, vamos lá, olha para cá. Eu tenho aqui um conectivo E. Eu tenho aqui um conectivo se então. E, aí vamos lá. E se então se relacionam por qual processo? Se relacionam por um processo de negação, certo? Então, se eu estou olhando ali para aquele primeiro colchete, estou olhando o E, se eu estou olhando para o segundo e o sim, então eu consigo estabelecer uma relação entre o E e um sim, então? Consigo, mas eu preciso que você se lembre que E se então se relacionam pelo processo de negação. E qual que é a regra que manda na relação dos dois? É o senta e mané. E se então e é o senta e mané. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Então olha para cá, se liga. Eu tenho aqui, olha, não P, e tenho aqui, ó, I ou R. Vamos fazer o seguinte, vamos negar essa sentença que está aqui, só para vocês perceberem o que vai acontecer. Se eu for negar isso daqui, eu vou trocar então o E pelo se então. E aí se eu vou negar o E com o se então, mete o mané. Mantém a primeira e vamos negar a segunda. Certo? Quando eu for manter a primeira, eu iria manter aqui, olha, a negação de P, certo? E aí eu teria que negar a segunda. Só que aí, negando essa segunda, se eu quiser já trazer o resultado, qual que é o resultado da negação de Q ou R? Negação de Q ou R vai acabar sendo não Q e não R, certo? E aí como ali tem um ou, eu troco o ou pelo E, e como eu tenho que negar a segunda, Q ou R se transformaria em não Q e não R. Então tá aqui, olha, não Q e não R. Fechado? Então vamos entender o que acabou de acontecer aqui, para a gente não fazer bonito pelas metades. O que eu preciso que você entenda é o seguinte, você está vendo aqui essa sentença e essa sentença que está aqui? Essas duas sentenças aqui, elas são equivalentes? É isso mesmo? Não, elas não são equivalentes. Elas não são equivalentes. Elas não são iguais. Uma é o oposto da outra. Quando eu envolvo e se então com a regrinha do mané, eu provei que elas são um oposto da outra. Eu provei que o que eu tenho no início está sendo desmentido no final. Então aqui é como se eu estivesse te provando o seguinte, olha, se essa que está aqui eu chamo de sentença A, se essa que está aqui eu chamo de sentença A,
A que está depois do símbolo do se somente se é a negação de A. Elas não são equivalentes, não. Fechado? Tanto que aqui, né, como eu estou falando de tautologia, falei que para ser tautologia elas tinham que ser iguais, né? Então, só de você perceber que eu tinha ali o E com o se então, como o E e se então não vão se relacionar por igualdade, já era um motivo para você desconfiar de que não é tautologia. Aquela sentença que tá ali, ela não é tautologia. E caraca, Bruno, eu falei que é tautologia. Não. Para ser tautologia, eu tinha que comprovar que as duas eram iguais. E elas são o oposto. O que eu fiz foi isso, olha. Quando eu nego isso que tá aqui, ó, quando eu nego isso que tá aqui, vamos colocar assim, ó. Quando eu nego isso que está aqui, eu acabo encontrando isso que está aqui. Então, o que eu tenho aqui é a ideia de que no início eu tinha a minha sentença A, e aqui agora eu estou o quê? Eu estou com a minha negação de A. Se eu estou numa bicondicional, com uma sentença de um lado e com a negação do outro, isso vai ser verdadeiro? Não. Se, somente se. Se eu tiver uma sentença A que seja verdadeira aqui, ó, a não A vai ser falsa. Se eu tiver uma A que é falsa, ou se eu tiver uma A que seja falsa, a não A vai ter que ser verdadeira. E aí, no fim das contas, então, verdadeiro com falso daria falso, e o falso com verdadeiro daria falso. Se eu cheguei à garantia, no fim das contas, de que essa sentença que está aqui é só falsa, ela não é uma tautologia. Que nome que a gente dá para esse tipo de sentença que está aqui? Ela é uma contradição. Então, é uma sentença que, se você, de fato, fosse brincar para verificar, se essa sentença que está aqui, se você fosse construir a tabela verdade dela, você ia perceber que lá no final, todos os resultados acabariam sendo o quê? Todos os resultados acabariam sendo falsos. Então, aqui, só para ficar certinho no material de vocês, coloque aqui como se fosse uma pergunta, tá bom? Então, vamos colocar assim na letra H, olha. A proposição tal é uma tautologia? Aí eu vou precisar que a sua resposta seja não. A resposta é não. Essa sentença aqui, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo uma contradição. Conseguiu perceber, então, qual foi a jogada? Na anterior, só para a gente repassar, ó, na anterior, eu vi que se eu negar o E, ó, a negação do E virou OU. E aí, o que eu encontrei depois que eu neguei o E foi exatamente o que eu tinha já depois do símbolo ali da bicondicional. Então, eu mostrei que elas eram equivalentes. A negação de um E é igual a um OU. E esse OU era o mesmo OU que eu tinha na segunda parte. Então, aqui eu gerei uma tautologia. Agora, no exemplo da letra H, eu te mostrei que eu tinha aqui um E e um se então. Eles têm uma regra que relaciona os dois ali? Sim. Só que como que aquele E se relacionou com o se então? Exatamente do jeito que eu preciso, com a regrinha do Mané. Mantive a primeira, neguei a segunda. Só que, peraí, se eu estou envolvendo E e se então, e se encaixou certinho a regra do Mané daquele E para o se então, regra do Mané é regra de negação. Então é porque as duas partes, elas são um oposto do outro, certo? Se no início eu tinha uma sentença que eu chamo de A, a que estava depois era a sua negação de A, certo?